Setor de reanimação da emergência do Hospital Regional da Grande Florianópolis é revitalizado. Santa Catarina avança na construção de moradias e obras de infraestrutura na região de José Boatê. Rio Grande do Sul entrega trecho duplicado em perímetro rural na RSC 287. Paraná bate recorde histórico de pagamentos à vista do IPVA em 2026. Quase 1,5 milhão de veículos já contam com imposto quitado. João Fonseca se despede do Aberto da Austrália na primeira rodada da competição. Brasil bate recorde de turistas internacionais em 2025. Crescimento no país foi de 37%. E você vai ver ainda: Netflix simplifica a oferta para adquirir os estúdios de cinema e televisão da Warner Bros. Discovery. Os detalhes no Pix News de hoje, que já está começando. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Foi entregue nesta segunda-feira a revitalização do setor de reanimação da emergência do Hospital Regional de São José, o maior hospital da Grande Florianópolis. A intervenção incluiu obras de infraestrutura, adequações na rede elétrica e no sistema de climatização, além da implantação de dispositivos assistenciais. As obras não param. Desde 2023, o Hospital Regional de São José vem recebendo uma série de melhorias estruturais promovidas pela Secretaria de Estado da Saúde, com um investimento de aproximadamente 12 milhões de reais. Nesta segunda-feira, o setor de reanimação da emergência recebeu uma revitalização completa. O setor, destinado ao atendimento imediato de pacientes em estado grave, é equipado com tecnologia e recursos essenciais para a estabilização clínica. Então, hoje a gente entrega aqui mais uma obra importante dentro da emergência do Hospital Regional. Uma sala de reanimação, uma sala de estabilização, onde a gente atende aos pacientes críticos, pacientes graves que chegam aqui. Espaço esse que foi totalmente revitalizado e ampliado para que a gente possa atender melhor a população. Foi uma obra importante porque ampliamos todas as redes de gases aqui da própria emergência e que vai permitir que a gente consiga também fazer uma ampliação aí do número de pacientes atendidos aqui, pacientes graves no Hospital Regional de São José. A obra de revitalização incluiu a renovação do forro em gesso, pintura geral, substituição de portas, reforma do banheiro e a troca completa da manta vinílica. O ambiente recebeu ainda bate-macas, suportes para soro e monitores multiparamétricos, além de novo mobiliário e sistema de climatização. Com as melhorias, a capacidade assistencial do hospital foi ampliada de 6 para 10 leitos, viabilizada pela expansão da rede de gases medicinais. A sala de reanimação também passou a contar com 3 novos pontos para hemodiálise, fortalecendo o cuidado aos pacientes renais em estado crítico. Estamos entregando, espaço por espaço, as revitalizações conforme foi a determinação do governador Jorginho Melo. A partir de agora, os pacientes que estavam numa ala temporária voltam para cá com mais leitos, mais rede de gases medicinais, parte de isolamento totalmente recuperada, para que a gente possa continuar com as alterações e com as melhorias no Hospital Regional São José. É o maior hospital da Grande Florianópolis, tem quase 400 leitos somente no Hospital Regional São José e é necessário, conforme o governador Jorginho determinou, ir revitalizando e recuperando. É um desafio enorme fazer essas revitalizações com o hospital funcionando, mas hoje é mais um exemplo que é possível, né? Atualmente, estão em andamento intervenções em diversos espaços da emergência, com a revitalização de banheiros e outras áreas assistenciais, a pintura do setor de internação, a implantação de melhorias na sala de medicação e adequações nos corredores. Os trabalhos já foram concluídos no depósito de material de limpeza e em todos os consultórios da emergência. Após 22 anos de entrave, o governo de Santa Catarina avança na construção de moradias indígenas e obras de infraestrutura na região de José Boatê.
Após quase 40 anos de operação, a barragem de José Boatê passará pela primeira grande reforma. A iniciativa é resultado de longas negociações com representantes das comunidades indígenas dos municípios onde a estrutura está inserida. Entre os acordos firmados entre o governo do estado e os povos originários da região estão a construção de 86 casas, 2 igrejas, 2 casas pastorais, uma escola e um campo de futebol. O pacote de ações também prevê a pavimentação de 7,5 km de estrada e a construção de uma ponte, garantindo melhores condições de acesso, mobilidade e desenvolvimento no local. E hoje foi uma reunião que a gente vai dar mais uma avançada aí na construção do colégio, acelerar essas construções de casa, que as famílias então desocupem a área ali da barragem e melhoramento de energia dentro das aldeias. Esse encontro representa um avanço histórico, porque estamos falando do cumprimento de compromissos que ficaram pendentes por mais de 22 anos, algo que é uma determinação do nosso governador Jorginho Mello. Ao mesmo tempo, esse diálogo está conectado a uma agenda maior de segurança, desenvolvimento para as regiões do Médio e Baixo Vale do Itajaí. A reforma da barragem de José Boatê é considerada estratégica para a segurança do Vale do Itajaí. Com investimento de R$ 75 milhões, o projeto prevê a substituição das comportas, a implantação de um sistema de automação e a modernização completa da operação da estrutura. O início das obras está previsto para o primeiro trimestre de 2026. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, recebeu nesta segunda-feira o embaixador da Itália para oficializar o escritório consular em Florianópolis. A reunião na Casa da Agronômica, na capital catarinense, destacou a forte e histórica relação entre Santa Catarina e a Itália. Segundo os números apresentados na reunião, Santa Catarina tem pelo menos 60 mil cidadãos italianos registrados, mais de 15 mil somente em Florianópolis, além de ítalo-descendentes espalhados por todas as regiões do estado. Com a implantação do escritório consular de Florianópolis, é esperado que as relações entre o Estado e o país europeu se fortaleçam ainda mais. Trabalhamos muito sobre a criação desse escritório. Lembro que quando visitei a primeira vez Florianópolis, 2 anos e meio atrás, justamente começamos a ver onde seria possível. Agora vejo que é um lugar muito perfeito, dizemos, pela ocorrência, é muito importante. Você sabe que em Florianópolis tem 15 mil italianos de passaporte, então é uma grande comunidade que precisa de assistência, precisa renovar os documentos e tudo isso. O novo escritório, localizado no Centro Empresarial Corporate Park, iniciou o atendimento ao público em 5 de janeiro. A unidade é vinculada administrativamente ao Consulado-Geral da Itália, em Curitiba, e tem como finalidade descentralizar o atendimento no sul do país. O foco é a prestação de serviços, como a emissão de passaportes e o encaminhamento de processos de cidadania italiana. Com a unidade em Florianópolis, novos projetos e ações de parceria já são pensados. Então, na capital, tendo esse escritório de atendimento, será muito importante. Lógico que a intenção no futuro é termos um consulado, para que, além das questões burocráticas, Santa Catarina possa avançar na questão comercial, nas questões culturais e educacionais, que a Itália nos diz muito sobre isso e é nosso parceiro. Nós vamos procurar estreitar laços, quem sabe, no futuro, uma ligação direta entre Santa Catarina e Itália, através de uma linha aérea que possa fazer esse trajeto. Acho que Santa Catarina vai se transformar no porto de entrada da Europa para o Brasil, dentro do acordo com o Mercosul, e nós não vamos deixar de fazer um grande projeto e executar nessa direção. É isso que o governador determinou e é isso que nós vamos fazer. De acordo com o secretário, Santa Catarina está preparando um plano de ação para estabelecer uma estratégia de atuação permanente perante o acordo União Europeia e Mercosul, assinado no último sábado. Com isso, o governador Jorginho Mello e o embaixador da Itália no Brasil comentaram as novas possibilidades de parcerias com a execução do novo tratado. Então, isso
dá muita oportunidade também aos italianos daqui de fortalecer os laços com a madre pátria, não? Porque tem ocasiões demais de coisas, negócios comerciais, de investimentos que serão encorajados. Então, acho que vamos começar uma estação de grande trocas e grande prosperidade. A relação comercial, a relação diplomática é muito importante para o estado de Santa Catarina, podendo ter as relações aumentadas muito mais agora com esse acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso fortalece nossos laços, não só de amizade, mas, acima de tudo, comercial. Então, é muito importante para Santa Catarina a presença física deles aqui também, com uma representação. O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta terça-feira mais um trecho duplicado da rodovia RSC 287 no perímetro chamado Tabaí Rural, que compreende o segmento entre os quilômetros 30 e 36 da rodovia. Esta é a segunda entrega de trecho duplicado da RSC 287 em poucos meses. Em setembro do ano passado, o governo havia anunciado a finalização de outros 6 quilômetros de duplicação da rodovia. Foram 4 quilômetros em Santa Cruz do Sul, que incluíram 2 quilômetros de vias marginais, uma passarela, 2 interseções e 3 viadutos, além de 2 quilômetros na zona urbana de Itabaí, com 3 quilômetros de marginais, 2 passarelas e 2 dispositivos de retorno. Essa concessão vai viabilizar a duplicação integral da 287 entre Itabaí e Santa Maria. Então, obras super importantes, vão alcançar quase 4 bilhões de reais de investimentos aqui. Nós temos a concessão do bloco 3 de rodovias, que é a da Serra Gaúcha, onde a gente tem outros cerca de 4 bilhões de reais de investimentos. A gente já tem obras acontecendo em termos de resiliência, uma duplicação de uma ponte lá em Caxias do Sul e estamos em fase final de tratativas para liberar as obras que vão fazer a duplicação do trecho entre Farroupilha e Garibaldi, por exemplo, cujas obras devem começar ainda nesse ano para serem entregues no ano que vem. Nós temos o bloco 2 de concessão rodoviária, que pega rodovias da região dos vales aqui em direção ao norte do estado, são 6 bilhões de reais de investimentos, e temos o bloco 1, que finalizou a consulta pública e devemos publicar o edital em março para fazer a concessão também de rodovias da região metropolitana em direção ao litoral norte e região das Hortênsias. A RSC 287 é um dos principais corredores logísticos do estado, ligando a região central a Porto Alegre. As obras de duplicação são executadas pela concessionária Rota de Santa Maria, dentro do contrato firmado em 2021, que prevê a duplicação de 204 quilômetros, restauração da pista existente e implantação de novas estruturas ao longo dos 30 anos de concessão. Ao todo, o investimento estimado para a concessão é de quase 4 bilhões de reais. O Paraná registrou em 2026 o maior volume da história de pagamentos à vista do IPVA. Mais de 1.300.000 veículos tiveram o imposto quitado em parcela única, um movimento que reflete mudanças no perfil da frota e no comportamento do contribuinte. Dados da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual mostram que mais de 1.300.000 veículos pagaram o IPVA à vista neste ano. Isso representa 32,6% de uma frota tributada de pouco mais de 4,2 milhões de veículos. O percentual é o maior já registrado no estado e supera os números de 2025 e 2024, quando os pagamentos em parcela única ficaram abaixo de 30%. Em valores, a arrecadação com pagamento antecipado soma aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais. O Paraná fez um movimento importante, ele reduziu a alíquota, que era de 3,5% para 1,9%, e além disso ofereceu um desconto de 6% para pagamento à vista. A soma dos dois dá quase 50% de redução no valor, quando se compara o valor cheio com o valor efetivamente pago por quem pagou à vista. Em 2026, cerca de 3 milhões e 400 mil contribuintes foram impactados pela diminuição do imposto. Mesmo após o prazo do desconto inicial, o pagamento à vista continuou sendo uma opção para parte dos proprietários. Quando a gente compara
2024, mês cheio de janeiro, apenas 24% pagou à vista. Em 2025, apenas 27% pagou à vista. E esse ano nós temos 33% quase dos contribuintes que decidiram aproveitar esse movimento que o Estado fez de facilitar, de deixar mais dinheiro na economia, né, para que as pessoas façam bom uso desse recurso economizado. Outro dado que chama a atenção é a mudança no perfil da frota paranaense. O número de veículos com até 5 anos de fabricação cresceu quase 18% em relação a 2025, um acréscimo de mais de 130 mil veículos. No total, a frota tributada teve crescimento de 1,5%. Roger Federer falou antes do Aberto da Austrália que o céu era o limite para o promissor tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos. Mas nesta terça-feira, prejudicado por uma lesão nas costas, ele acabou sendo eliminado logo na primeira rodada pelo americano Elliot Spieth. O cabeça de chave número 28, que conquistou títulos em Basel e Buenos Aires na temporada passada, demonstrando potencial, disse adeus à competição após apresentar problemas físicos. O brasileiro vinha lidando com a lesão nas costas, que o forçou a desistir de torneios preparatórios em Brisbane e Adelaide. Mesmo com a derrota, Fonseca disse que não se arrependia de ter ido a Melbourne sem estar totalmente recuperado. O carioca teve um grande desempenho no Australian Open no ano passado, depois de passar pelo qualifying e derrotar o russo Andrei Rublev, tenista do top 10. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Turismo internacional em alta no Brasil. 2025 fecha com mais de 30% de chegadas internacionais. A Austrália registra 4º ataque de tubarão e praia é fechada ao público. E a novela envolvendo a compra da Warner Bros. Discovery. Netflix faz nova oferta. Os detalhes já, depois do intervalo. O aroma e o sabor em cada grão. Ah, olha quem tá aqui! Fala da TV, mas vive dando aquela conferida no que é realmente relevante, né? O planeta todo sabe que a TV é o néctar, o filtro, o suprassumo de tudo que você precisa de informação e entretenimento. Tem jeito não? Na telona, na telinha, se tá na TV, todo mundo vê. Quarta valeu, muito bom, muito bom. Foi? Ficou tão bom que o pessoal continua assistindo, viu? Ué? Continua. Tem gente aqui ainda. Sou lutador, marido e pai de 2 meninas. Mas a minha luta agora é fora do ringue. É uma luta contra a violência que atinge as mulheres. Porque tem cara aí que se acha forte, porque bate mulher. Dos nossos, isso não é força. É coisa de covarde, de cara zero. Se teu parça é algum zero, não passe o pano. Se tu sabe o que o zero tá fazendo, não vire as costas. Seja homem, denuncie. Governo de Santa Catarina. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. A vida precisa de cuidados. E para garantir saúde, é preciso dedicação, presença, laços fortes e esforço constante. A Casan está passando por uma profunda reestruturação com investimentos recordes em infraestrutura de água e esgoto em todo o estado. Mais segurança no abastecimento e ampliação no saneamento com mais qualidade e eficiência. Governo de Santa Catarina e Casan. Cuidar da vida é nossa maior obra. O turismo internacional bateu um recorde histórico em 2025. O Brasil teve um papel importante nesse cenário, com um crescimento de 37% nas chegadas de viagens internacionais. Desafiando as tensões geopolíticas, o turismo internacional cresceu 4% em 2025, atingindo um recorde histórico de 1,520 bilhão de viagens internacionais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela ONU Turismo. Segundo a Agência das Nações Unidas, sediada em Madrid,
a receita do turismo aumentou 5%, chegando a 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, ou mais de 10 trilhões de reais na cotação atual. Os números foram impulsionados pelo forte crescimento na África e na Ásia e pelo notável crescimento no Brasil, com um aumento de 37% nas chegadas. A Europa permaneceu como o continente mais visitado, com 793 milhões de chegadas. Mas a América do Sul registrou um aumento de 7% das chegadas internacionais, atingindo quase 40 milhões, impulsionada pelo Brasil. A Espanha, o segundo destino mais popular do mundo depois da França, que se aproxima de 100 milhões de visitantes ano após ano, registrou um aumento de 7% nas chegadas. A ONU Turismo acrescentou que a expectativa é que a tendência positiva continue em 2026, já que a economia global deve permanecer estável e os destinos que ainda estão abaixo dos níveis pré-pandemia devem se recuperar totalmente. Autoridades australianas confirmaram que um surfista foi mordido por um tubarão nesta terça-feira. O quarto ataque desse tipo em 2 dias em Nova Gales do Sul levou algumas praias a serem interditadas. Ataques recentes de tubarão geram medo na Austrália. Todas as praias ao norte de Sydney foram fechadas por tempo indeterminado após 4 pessoas terem sido mordidas nos últimos 2 dias em Nova Gales do Sul. A vítima mais recente foi um surfista que as autoridades acreditam ter sido atacado por um tubarão-touro nesta terça-feira e escapou com ferimentos leves. Segundo os salva-vidas, as fortes chuvas deixaram a água da região turva, criando condições favoráveis para os tubarões-touro. As autoridades aconselharam os moradores a irem a uma piscina pública, já que as praias estão atualmente inseguras. Milhares de agricultores a bordo de dezenas de tratores protestaram nesta terça-feira contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, em frente ao Parlamento Europeu, um dia antes da votação que vai decidir se o tratado será contestado na Justiça. Terça-feira de novos protestos contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Em frente ao Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estemburgo, milhares de agricultores a bordo de dezenas de tratores realizaram um ato na véspera da votação que vai decidir se o tratado será contestado na Justiça. No meu grupo não vai faltar um único voto. Espero que a pressão dos agricultores convença todos os eurodeputados a apoiá-la, particularmente à direita e dentro do grupo socialista, onde se espera que apenas cerca de 1/3 apoie este recurso legal. Cada eurodeputado terá de prestar contas não só aos agricultores, mas também ao futuro da agricultura europeia. Não podemos sacrificar nossos agricultores só para podermos exportar produtos manufaturados. Na verdade, temos de aceitar que a agenda, a partir de agora, é a soberania europeia. E isso inclui a soberania agrícola e alimentar. Num momento em que Trump, a China e a Rússia afirmam seu poder, precisamos que a Europa tenha uma visão política clara e defenda a produção no continente. E, no nosso caso especificamente, a produção agrícola. De acordo com a polícia, o protesto reuniu cerca de 4.500 pessoas, entre elas agricultores franceses, italianos, belgas e poloneses. Nesta quarta-feira, os eurodeputados devem votar uma proposta para submeter o acordo ao Tribunal de Justiça do Bloco Europeu, a fim de determinar se o método de adoção e conteúdo estão de conformidade com a legislação europeia. Caso a Corte se posicione contra o acordo, esse deverá ser alterado para cumprir a decisão judicial. Assinado no sábado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Pacto de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul ainda não entrou em vigor. Os parlamentos nacionais dos países de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai precisam retificá-lo, assim como o Parlamento Europeu, com a votação prevista para os próximos meses. Negociado desde 1999, o documento preocupa o setor agropecuário europeu, que teme o impacto de uma entrada maciça de carne, arroz, mel e soja sul-americanos em troca da exportação de veículos, máquinas, queijos e vinhos europeus para o Mercosul.
Convites feitos pela Casa Branca para integrar o chamado Conselho de Paz, idealizado por Donald Trump, começaram a vir a público, expondo divisões diplomáticas. Enquanto países como a China confirmam que foram sondados, líderes como Volodymyr Zelensky e o Reino Unido questionam a presença da Rússia em uma iniciativa que se propõe a promover a paz. Em um discurso ao parlamento britânico, a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido foi na mesma linha de Kiev e afirmou que Putin não é um homem de paz e não deve pertencer a qualquer organização que tenha paz no nome. Na segunda-feira, a Casa Branca informou que, além de Putin, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e o primeiro-ministro canadense Mark Carney também foram convidados para o projeto. A Carta Fundacional diz que os países membros do Conselho de Paz poderiam aderir pelo prazo de 3 anos ou por mais tempo, se pagarem mais de $1 bilhão em recursos financeiros durante o primeiro ano. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Al Nahyan, aceitou o convite dos Estados Unidos para integrar o grupo. Na segunda-feira, o rei Mohammed VI do Marrocos disse que aceitou o convite para o projeto, enquanto a chancelaria francesa ressaltou que a iniciativa é incompatível com os compromissos internacionais da França. Um ataque noturno da Rússia deixou milhares de casas na capital ucraniana sem aquecimento em pleno inverno. Muitas pessoas buscaram abrigo em estações de metrô. Um ataque noturno russo deixou mais de 5.600 residências em Kiev sem aquecimento. Segundo o prefeito Vitaly Klitschko, as temperaturas na capital ucraniana marcavam os 14 graus negativos e acrescentou que parte da cidade também estava sem água. Uma mulher ficou ferida e vários prédios, incluindo uma escola primária, foram danificados. Muitos ucranianos buscaram abrigo em estações de metrô. Esses últimos bombardeios ocorreram mais de uma semana após o pior ataque de Moscou à rede elétrica de Kiev desde o início da invasão da Ucrânia, há quase 4 anos. As ações de 9 de janeiro deixaram metade da cidade sem aquecimento por dias, em meio a temperaturas congelantes. A Rússia também atacou Kiev na madrugada desta terça com drones de combate de longo alcance, antes de disparar mísseis de cruzeiro contra a capital e arredores. As autoridades pediram que a onda de ataques russos seja discutida no Fórum Econômico Mundial que está sendo realizado esta semana em Davos, na Suíça. A Rússia vem bombardeando o sistema energético ucraniano desde o início da invasão, o que Kiev classifica como uma tentativa de Moscou de quebrar a resistência ucraniana. A Netflix simplificou a oferta para adquirir os estúdios de cinema e televisão Warner Bros. Discovery. O valor segue o mesmo oferecido anteriormente, mas integralmente em dinheiro. A aquisição tem sido alvo de uma disputa acirrada há semanas entre a Netflix e a Paramount Skydance, que também apresentou uma oferta, até agora rejeitada, pela gigante do entretenimento e notícias. No texto, a Netflix garante que o acordo revisado simplifica a estrutura da transação, proporciona maior segurança aos acionistas da Warner em relação ao valor e acelera o processo de validação. A operação permanece avaliada em $27,75 por ação da Warner, sem mudanças em relação à estrutura da transação anterior. No entanto, o grupo agora pretende pagar esse valor integralmente em dinheiro, enquanto a oferta inicial inclui uma parcela em ações. Essa mudança deve permitir que os acionistas da Warner votem sobre a proposta até abril. No início de dezembro, a Netflix lançou uma oferta de aquisição do estúdio de cinema Warner Bros. E de toda a HBO por $82 bilhões e 700 milhões de dólares. A operação aconteceria após a cisão entre esse subgrupo e um portfólio de canais, entre eles CNN e Discovery.
E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.